E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo e uma coisa bem legal que eu queria falar para vocês é o seguinte: hoje nós vamos falar sobre um tema já bem antigo, mas que isso é algo recorrente, virou uma moda e muita gente acaba falando sobre isso, recomendando esse tipo de atividade. Que atividade que eu estou falando? É lógico que é a aerobiose em jejum, tá, pessoal? Eu vejo muita gente falando e são aqueles relatos, né? Eu me sinto bem, eu acho que quando eu faço eu diminuo mais gordura subcutânea, eu pareço mais seco, eu pareço isso, eu pareço aquilo. Ou seja, o pessoal acaba se firmando mais em relatos, né? Deixando de considerar o componente multivariável que é o nosso organismo e acabam atribuindo aí uma perda de gordura mais expressiva com relação ao nosso aeróbio em jejum do dia a dia, né? Então, eu falo sobre isso, já fiz post, já dei palestras sobre isso desde 2015, galera, quando a gente tinha algumas evidências disponíveis. Hoje, nós temos uma gama de evidências muito maiores, né, mostrando aí muita coisa que ocorre no nosso organismo durante, né, a aerobiose em jejum e também como se comporta o nosso metabolismo durante 24 horas depois daquela atividade em jejum. Então é isso basicamente hoje que eu vou falar um pouquinho para vocês, só que eu vou esmiuçar um pouquinho mais e eu vou entrar em cada um dos aspectos do porquê vale ou não vale a pena fazer o aeróbio em jejum. Vem comigo! Então vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho sobre o aeróbio em jejum. Vamos dar aquela esmiuçada para ver se a gente consegue aí jogar um pouquinho de luz sobre o assunto para a gente entender, né, de uma forma clara se realmente é benéfico ou não, se vale a pena ou não, ok? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, né, da aerobiose em jejum. Tem uma boníssima reputação, né, mas eu vou mostrar para vocês que é um pouquinho insustentável essa reputação aí da aerobiose em jejum. Bom, começando pelo seguinte: as crenças comuns que nós temos ao redor, né, da aerobiose em jejum. Bom, o que a gente escuta mais? Aumenta a queima de gordura, ou seja, aumenta a oxidação de gordura durante a atividade, durante o treinamento em jejum. Isso é algo que muita gente fala e que é um argumento aí para se utilizar a aerobiose em jejum. Será que isso aí se sustenta? Beleza. Segundo item, né? Então, emagrece mais. Será que a aerobiose em jejum emagrece mais porque aumenta a oxidação de gordura durante o treino? Outra coisa importante que também nós sabemos é que o pessoal fala que durante 24 horas depois do treino aumenta-se a oxidação de gordura, a utilização de gordura, queima de gordura também. Certo? Ótimo. Bom, não temos evidências para esse emagrece mais, perde mais gordura. E eu vou mostrar para vocês esses mecanismos, se é plausível ou não a possibilidade de aumentar a perda de gordura no nosso organismo, ok? Muito bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos ajustar aqui nossa câmera. Vamos lá. Como nosso organismo perde gordura? Bom, nosso organismo perde gordura com a criação de um déficit calórico, um déficit energético. Mas preste bem atenção no que eu estou falando, gente. Eu não estou falando que a única forma de emagrecer é única e exclusivamente déficit energético. Ela faz parte, só que nosso organismo é multifacetado, multivariado. Então, por mais de que o déficit energético seja muito importante para a perda de peso
emagrecimento sustentável ao longo do tempo, as formas de eu criar um déficit energético são distintas. Por quê? Porque cada indivíduo tem uma particularidade, né? Então, nosso organismo, quando ele começa a entrar em déficit energético e perder peso, isso é um mecanismo de estresse. Então, nosso corpo tende a quê? A criar um mecanismo, né, do inglês fail-safe. É um mecanismo de não deixar o nosso organismo passar por esse estresse de falta de alimentos, né? Então, a princípio, o mais simples é gastar mais energia do que se ingere, ok? Bom, quando a gente não fornece energia suficiente, o nosso corpo usa de outra fonte. Qual outra fonte? Reserva de gordura e, muitas vezes, quase 100% das vezes, também da nossa reserva proteica. Aonde é a nossa reserva proteica? Massa magra, ok? Muito bom. Qual seria o ideal? O ideal seria extrair as reservas de gordura e manter a proteína, nossa massa magra. Existem diversas estratégias nutricionais para qual nós podemos tentar, né, buscar esse cenário ideal, né? Até falo sobre isso, tem o curso de hipertrofia, tem vários outros vídeos aí, nós também falando sobre as estratégias para hipertrofia, a estratégia para manutenção da massa magra durante o emagrecimento, certo? Então vamos lá, suponha que nós usamos aí 90% de gordura e 10% de massa magra. Se a gente criar aí um déficit de 500 calorias, para ficar mais fácil aí da gente, né, ter uma noção geral, digamos que 450 calorias são advindas da nossa gordura corporal e 50 calorias da nossa massa magra. Só para a gente ter uma noção geral em forma de números, tá, galera? Então, se a gente permanecer nesse déficit diariamente, nós vamos ter uma perda de gordura ao longo do tempo e também vamos perder um pouco de massa magra. Basicamente, isso é o que a gente vê no dia a dia na clínica, consultório, consultas e retornos de pacientes, né? A perda de massa gorda com uma leve diminuição de massa magra, né? Contando aí perdas hídricas também e etc. Tá? Mas existe também algumas pessoas, principalmente aqueles que eram sedentários, iniciantes em algum treinamento resistido, que conseguem aí manter a massa magra e perder basicamente gordura corporal. Beleza! Mas, olha só que interessante. Pro aeróbio em jejum aumentar a perda de gordura, ele necessariamente precisa fazer um desses 3 mecanismos, galera. Primeiro mecanismo, olha só. Aumentar o gasto energético diário. Se eu aumentar o gasto energético diário, eu vou aumentar o déficit calórico enquanto eu estou ingerindo a mesma quantidade de alimentos, né? Então, eu gastava 2.000, ingeria 2.000. Aumentando o gasto energético no jejum, eu gastaria, por exemplo, 2.200 e manteria a ingestão de 2.000, aumentando esse déficit. É um exemplozinho. Então, por exemplo, déficit de 500 calorias que nós demos no exemplo passado, passariam para 600 calorias ao dia. Transformando isso para aquele 90% gasto de gordura, 10% gasto de massa magra. Teríamos aqui 540 quilocalorias advindos de gordura corporal e 60 calorias advindos da massa magra. Esse é um mecanismo pelo qual o jejum precisaria fazer caso ele fosse emagrecer mais. Beleza? Nós temos 3 mecanismos. Vamos para o segundo. Diminuir a nossa ingestão energética. Então, nós podemos aumentar o déficit calórico diminuindo o que a gente come, mas mantendo o gasto energético diário igual. Então, nós não gastaríamos mais, nós só ingeriríamos menos. Isso aumentaria o déficit, né? Para isso acontecer, o aeróbio em jejum deveria, de alguma forma, suprimir o apetite.
né, diminuir aí a nossa busca por alimentos, né, digamos aí, um efeito anorexígeno, tá? Então, digamos que nós ingeriríamos 100 quilocalorias a menos por dia, aumentando novamente aquele primeiro déficit calórico de 500 para 600 também. Então, nós teríamos os mesmos 540 calorias advindas da reserva de gordura e 60 calorias vindos da reserva de massa magra, né, da nossa reserva proteica. Esse é o segundo. Agora vamos para o terceiro. Esse terceiro é um pouquinho mais, digamos assim, peculiar. Por quê? Porque agora a gente fala em reparticionamento de tecidos. O que é isso? Por exemplo, nosso corpo já está acostumado com uma quantidade de gordura e uma quantidade de massa magra. O reparticionamento desses tecidos significa eu perder mais um do que o outro, ou manter mais massa magra e perder só gordura. Então, isso seria interessante. Então, por exemplo, digamos que exista um reparticionamento e agora nós usaríamos mais gordura do que massa magra. Vamos aumentar esse exemplo aqui na telinha para vocês. Um exemplo de 95% de utilização da gordura e 5% somente da massa magra. Estes são os 3 cenários pelo qual o jejum pode aumentar a perda de gordura. Não tem outro jeito, né? A questão é se alguma dessas três coisas, desses 3 itens, realmente acontece quando você faz o cardio em jejum ou aeróbio em jejum. Ótimo, temos pesquisas mostrando isso para nós. Vamos lá. 3 itens: aumentar o gasto energético, diminuir a ingestão energética ou aumentar a perda de gordura preservando massa magra. Aquele efeito de reparticionamento de tecidos, ok? Ótimo. Então vamos lá. Aeróbio em jejum aumenta o gasto energético? Não. Não aumenta o gasto energético. Então, vamos lá. A gente pega as pesquisas. Uma das primeiras pesquisas que mostrou isso saiu no ano de 2013. Então, ela viu os efeitos, né, na oxidação de gordura no período pós-absortivo e no pós-prandial, ou seja, em jejum e depois de se alimentar. Certo? Ótimo. Então, olha só que interessante o que a gente tem aqui. Gasto energético. Gasto energético para quem fez o jejum e para quem não fez o jejum, praticamente igual, sem alteração entre os grupos estudados. Ok? Isso aí foi medido por um período de 24 horas. Certo? Ótimo. Então esse gráfico mostra essas duas condições e não houve aumento do gasto energético, não houve aumento do dispêndio energético diário. Então a gente pode aí riscar o primeiro item da nossa lista. Lógico, né, galera? Existem outros trabalhos que também mediram isso, né? Eu venho trazer aí os principais trabalhos, aí onde nós temos revisões sistemáticas e outros trabalhos também se baseando nesses estudos, ok? Ok, vamos então para o segundo item, galera. Aeróbio em jejum tem um efeito supressor no nosso apetite? Não, também não. Esse trabalho aqui bem interessante, que foi lançado em 2012, mostra a resposta no apetite. Muito legal. Então, olha só, 60 minutos na esteira, né, comparando o grupo em jejum com o grupo alimentado. Então, olha só que interessante. Aqui em verde nós temos o grupo controle. Em rosinha ou vermelho, galera, vai depender aí da tela do computador de vocês. Nós temos o grupo em jejum. E aqui, em terceiro, nós temos o grupo que se alimentou. Tá? Então, olha só. A sensação de apetite foi menor no estado alimentado.
tá? E olha só que interessante, né, que o gráfico mostra para nós. A ingestão de calorias ad libitum, o que é o ad libitum? Livre, né, você poderia comer o quanto você quiser, foi menor ao longo de 24 horas depois do exercício alimentado. Né? Dá para ver no gráfico aqui a ingestão, né, de calorias aqui no grupo que se alimentou, né? Olha só, bem menor, por volta aí de 300 calorias, 200 calorias a menos do que o grupo em jejum. Né? Isso daí é uma coisa bem interessante. Né? Então, quem fez o exercício em jejum parece que teve mais fome e comeu mais calorias durante o dia do que quem se alimentou antes do exercício. Certo? Ok. Então, riscaremos a diminuição da ingestão energética diária. Agora sobrou o quê? O reparticionamento de tecidos, ou seja, o jejum deveria aumentar a perda de gordura, preservando massa magra. Então vamos lá, presta bem atenção. Será que o aeróbio em jejum faz isso? Né? Aumenta a perda de gordura e poupa massa magra para um determinado déficit calórico? Então vamos lá. Lembrando que a razão principal da maioria das pessoas dizerem que gostam de fazer o aeróbio em jejum, que se sentem bem porque parece que utiliza mais gordura e etc., é porque dizem que queima mais gordura, oxida mais gordura durante o exercício. Qual é o problema dessa afirmação? Primeira coisa, é muito simplista. Como eu falei para vocês, nosso organismo ele é multivariável, gente, tá? Olha só, o quanto nós oxidamos de gordura durante o exercício é praticamente inútil para perda de gordura no corpo total para o emagrecimento. Sabe por que isso? Olha só que interessante. Existem vários e vários estudos mostrando exercício que não utiliza gordura como fonte de energia durante a atividade, por exemplo, exercícios de alta intensidade, exercícios intervalados de alta intensidade, que dependem só do carboidrato. Então, fazer estes exercícios não levaria a perda de gordura nenhum emagrecimento. E vários trabalhos mostram que não é esse o caso, ok? A gente sabe que é possível perder gordura através desses exercícios onde nós temos exclusivamente oxidação de carboidrato. Desde que déficit energético seja mantido, gasto calórico, né? Que é aquela primeiro item lá que eu falei para vocês como o nosso organismo deveria, né? Precisaria para perder gordura corporal, ok? Ótimo. Então, não é o tipo de combustível de macronutriente utilizado durante o exercício que é importante. É o déficit que é criado ou potencializado através daquele exercício ao longo de um período de 24 horas, uma semana, um mês e etc. Certo? Ótimo. Segundo lugar, o aumento da oxidação de gordura durante o treino não mostra de onde vem essa gordura. Nós temos diversos estoques de gordura no nosso organismo e não somente gordura subcutânea, a pochetinha, o flancozinho, aonde as pessoas querem perder. Né? Gordura subcutânea, gordura visceral, gordura intramuscular, nós temos diversos depósitos de gordura, galera. Só que praticamente metade, tá, da gordura que é oxidada durante o treino vem de triglicerídeos intramusculares e não de gordura corporal, ou seja, gordura subcutânea. Né? Olha só que interessante, quanto mais ocorre adaptação ao treinamento, maior é a utilização de triglicerídeos intramusculares, que não fazem diferença alguma no seu shape,
na sua definição, tá? O exercício aumenta a oxidação da gordura dietética após o término da sessão do exercício. Ou seja, o exercício faz você utilizar a gordura que nós ingerimos. Ou seja, maior utilização de triglicerídeos intramusculares e maior utilização de gordura ingerida. Ou seja, a gordura subcutânea fica para depois. Pega o raciocínio. Assim, não tem evidência de que a perda de gordura subcutânea, mesmo que tenha o aumento temporário da oxidação de gordura total, que é o que os trabalhos mostram. Certo? Simplesmente pode ocorrer um aumento na utilização de triglicerídeo intramuscular e da gordura dietética que você está ingerindo ali ao longo do dia. Segundo ponto. Terceiro ponto, galera. O aeróbio em jejum pode aumentar a oxidação de gordura em 24 horas. E olha só que interessante esse trabalho. O mesmo trabalho que eu mostrei para vocês lá atrás. Ele poupa carboidrato. Olha aqui no gráfico da direita. O gráfico da direita mostra o seguinte, que o grupo em jejum, tá? Que é o grupo aqui vermelhinho, ele oxida mais gordura do que o grupo que não fez jejum, beleza? Agora aqui nas colunas da direita nós temos a oxidação de carboidrato. E o grupo que fez jejum consumiu, oxidou, queimou menos carboidrato. Ou seja, às custas do aumento da oxidação de gordura, nós temos uma diminuição na oxidação de carboidratos. Presta atenção, tem que fazer sentido isso na cabeça de vocês. Oxida mais gordura durante o treino em jejum, oxida menos carboidrato durante o treino em jejum. Ok? Ok. Vamos lá para as implicações disso. Quando eu faço um treino aeróbio, eu utilizo glicogênio muscular, tá? Aí pensa num exercício aí de entre 50% e 70% do VO2, uma atividade de intensidade mediana em um estado estável, por exemplo, na steady state. Vocês vão ver isso em vários artigos, trabalhos por aí. Tem trabalhos que mostram aí uma redução em média de 18% do glicogênio muscular. É uma quantidade pequena, porque a intensidade do exercício não é tão grande, tá? E lógico que isso aí vai variar dependendo da duração e intensidade, né? Nós temos um shift, uma mudança aí da utilização, né, dos nossos estoques energéticos dependendo da duração e da intensidade do treino. E olha só, depois do treino em jejum, que normalmente é feito pela manhã, qualquer carboidrato utilizado após o treino durante o resto do dia, ele é desviado para reposição de glicogênio. Isso é normal acontecer, né? Nós temos aí respostas hormonais, respostas enzimáticas que vão priorizar a reposição desse glicogênio em vez de oxidá-lo. Por isso que nós utilizamos mais gordura, tá, do que carboidrato nessas 24 horas, conforme a gente viu ali no gráfico. E aí, o organismo está armazenando este carboidrato. Então, tem que ter aquele equilíbrio, né, chamado um equilíbrio positivo. Estou comendo, diminuo a oxidação, mas aumento a deposição de glicogênio. Aí o nosso organismo vai se ajustar ao longo do tempo, aumentando a oxidação de carboidrato e diminuindo a gordura. E isso vai acontecendo ao longo do tempo, porque o nosso organismo se ajusta. Por isso que eu falo da preocupação no longo tempo, no sustentável. Será que isso permanece ao longo do tempo? Não é o que acontece só em 24 horas que vai determinar emagrecer ou não, que vai determinar se você vai sustentar isso ao longo do tempo, tá? Lógico, gente, existem várias e várias outras coisas que a gente pode falar sobre emagrecimento,
né? Controle neuroendócrino, fome, saciedade, padrão alimentar, né? Então tem muita coisa. Aqui eu estou dando ênfase principalmente para quê? Para a aerobiose em jejum e o impacto disso sobre o emagrecimento, tá? Para uma perda de gordura subcutânea ao longo do tempo, é importante poupar proteína e não carboidrato. O aeróbio em jejum não tem efeito poupador de proteína. Nós temos alguns estudos mostrando isso, vendo oxidação de aminoácidos e a taxa de nitrogênio urinário. Então não tem nenhum efeito poupador nas proteínas, tá? Ah, mas isso quer dizer que eu vou perder músculo se eu fizer aeróbio em jejum? Acreditava-se nisso algum tempo atrás, mas os estudos mostram que pode ser que não, mas também pode ser que sim. Então presta atenção. Quando se faz o aeróbio em jejum por um longo período, sem ajustar taxas de oxidação de carboidrato e gordura, sem consumir calorias e carboidratos suficientes para repor glicogênio, isso ao longo dos dias diminui seu estoque de glicogênio. Beleza? Diminuindo seu estoque de glicogênio por volta aí de 50% de uma redução nesse glicogênio, aumenta a oxidação proteica. Aí começa a ter prejuízo. Por isso que é importante o ajuste na dieta, para que não haja perda de massa magra quando o paciente, o indivíduo, o atleta se faz uso aí do aeróbio em jejum. Por gosto pessoal, tá? Porque ele prefere, porque me sinto bem. Aí nós vamos falar aí da preferência pessoal também. Então, evidência de reparticionamento de tecidos, também vamos riscar da lista. Porque não é o que preferimos, né? Não poupa proteína. Acabei de mostrar para vocês, certo? Olha só, quando a gente vai olhar os números, não vale a pena. Por quê? Aqui eu quero mostrar o seguinte. Vamos falar de uma suposição. Se um aumento na queima de gordura durante o jejum vem a perder mais gordura corporal, beleza? É super, ultra, mega gordura subcutânea que está sendo utilizada ali no nosso aeróbio em jejum. Olha só, esse gráfico mostra uma diferença, tá, daqueles artigos aí que mostram uma maior oxidação de gordura aqui na coluninha verde, mostrando aí 112 calorias a mais sendo queimadas quem fez aeróbio em jejum. Ok? Então, eu tenho 112 calorias a mais, 50% vindo aí de triglicerídeos intramusculares, e suponhamos que os outros 50% vêm da onde a gente quer, da gordura subcutânea. Suposição, hein? Olha só, 56 calorias estão vindo do tecido subcutâneo. Isso são 6 gramas de gordura em 24 horas. Treinando 5 vezes por semana é 30 gramas de gordura por semana a menos. Para eliminar meio quilo, tem que treinar 1 hora por dia, 5 vezes por semana, durante 15 semanas seguidas. Será que vale a pena? Tem vantagem? É muito mais fácil obter resultado com outras coisas, com outras estratégias. Aumentando o gasto de energia diário, treinando mais, fazendo o treino mais intenso, reduzindo a ingestão calórica, fazendo um déficit calórico maior. Né? E aqui é aquele artigo que mostra 60 minutos de treino a 50% do VO2 dentro de uma câmara calorimétrica, padrão ouro, para a gente ter esses resultados. Uma bicicleta ergométrica. Ok? Então os números mostram, mesmo que
o aeróbio em jejum queimasse mais gordura subcutânea, né, os 50% extra, não vale a pena. Agora vamos para resultados reais, galera. Olha só esse trabalho aqui interessante, 2014. 20 mulheres, bem jovens, 1 hora na esteira, 70% do VO2, 4 semanas de treino, dieta com 500 calorias de déficit calórico, 1,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal, excelente distribuição proteica, jejum versus alimentado. O que aconteceu? Sem diferença na perda de gordura entre os grupos. E aí? Segundo caso real para vocês. 16 mulheres obesas. Aqui foi feito o HIIT, né? O treino intervalado de alta intensidade. 10 séries na bicicleta, 90%, 60 segundos, descanso de 1 minuto, né? Então 1 por 1. 3 dias por semana, por 6 semanas, mais tempo que o outro estudo. Mantiveram dietas habituais, sem diferença no peso corporal. Menor concentração de gordura na perna e no abdômen. Então, pode ter tido uma redistribuição aí. Mas, quando a gente vai olhar para a perda de gordura aqui no gráfico, as primeiras duas colunas aqui, a perda foi semelhante. Então, galera, aí entra aquela preferência que eu estava falando para vocês. Não há razão para fazer aeróbio em jejum para tentar aumentar a perda de gordura subcutânea. Não tem evidência para apoiar esses mecanismos. Os números que eu mostrei para vocês numa situação hipotética não mostra vantagem significativa, mesmo que existisse uma vantagem hipotética. Aí nós temos ensaio clínico randomizado, que lógico, todos têm limitações, também não apoia o uso, né? Então, a gente recomenda para fazer o treino que preferir, desde que bem ajustado para, né, não acontecer a desvantagem, principalmente com relação à massa magra. Então, olha só, exercício em jejum. Vamos executá-lo em baixa ou alta intensidade. E isso vai ser prolongado? Dificilmente. Se o exercício for feito em baixa intensidade, o gasto energético naquele treino vai ser alto ou baixo? Muito provavelmente baixo. Se o gasto energético não for alto, mesmo que se o jejum oxidasse mais gordura, será que isso iria fazer diferença? Já mostramos ali, pouquíssimas calorias, pouquíssimas gramas de gordura. Se a gente praticar o exercício em estado alimentado, já sabemos que carboidrato e performance casam de uma forma incrível. Eu consigo fazer mais intensidade, gastar mais energia e eu posso fazer o quê? Criar um déficit calórico maior. Será que não seria melhor, então, se alimentar e treinar com maior intensidade? Então, esses são alguns questionamentos e algumas considerações para vocês. Certo? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha tirado o máximo de dúvidas sobre o aeróbio em jejum para vocês, né? Porque ele tem uma boa reputação que na verdade é infundada, né? Então eu vejo muita gente aí com modismos e etc, né? Então a gente tem que se prender aí nas evidências, né? Isso aí que traz luz para o nosso entendimento, para saber o que prescrever, como prescrever da melhor forma aí para os nossos alunos, para os nossos clientes, para os nossos pacientes. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de ajudar o canal, dar uma curtida nesse vídeo, né? Ativa o sininho, se inscreve para você receber aí a notificação de mais vídeos, tá bom? Toda semana aí eu vou colocar um videozinho para vocês. Tá bom, galera? Bons estudos para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.